Bem-vindos ao nosso estudo. Estamos no estudo número 10. Hoje a gente vai tratar de um tema bastante delicado, então eu vou pedir que vocês tenham em mente o seguinte: nós não estamos fazendo crítica particular a ninguém, nem a uma instituição específica, nem a um indivíduo, enfim, né? Aqui nós faremos uma análise séria e sugerimos que cada um de nós avalie-se a si mesmo em relação a essa análise. Eu vou começar com uma frase de Paulo de Tarso. Ela é muito importante, né? Emmanuel registra ela depois de um acontecimento muito inusitado, né, que o apóstolo vivenciou. Eu vou falar de memória. Ele tinha em determinada comunidade, ele e um outro apóstolo, um outro discípulo acompanhando, e eles entraram naquela comunidade e lá tinha uma médium, uma sacerdotisa. E logo que eles entraram, ela começou a gritar que eles são os enviados, que eles são abençoados, que eles vêm trazer a libertação, a prosperidade, a paz, etc. A pessoa que estava com Paulo se empolgou, disse que maravilha. E Paulo ficou meio desconfiado, né? Mas a pessoa disse: mas Paulo, ela está apoiando o nosso trabalho, ela é conhecida na região, ela está nos louvando. Paulo esperou. Se instalaram. Ele foi avaliar quem era essa pessoa e toda vez que eles iam pregar, ela ia lá exaltá-los. Até que ele estava lá, num pequeno monte, desceu e com muito rigor ordenou que os espíritos que estavam vinculados àquela mulher se afastassem. Foi um escândalo. E aí depois Paulo foi explicar para o companheiro dele. Disse: olha, primeiro eu sei quem eu sou. Então, o que ela falou não procede. Segundo, eu ainda verifiquei que o interesse dela era a venda de imagens. Então, no fundo, o que ela estava fazendo era nos elogiando para depois conseguir obter os interesses inferiores que ela e esse grupo de espíritos inferiores têm aqui nesse local. Então, o sujeito ficou assustadíssimo. E aí ele que adorava no extremo foi para o outro extremo, como é comum das mentes imaturas, tá certo? A mente imatura se caracteriza por pensamentos extremistas, né? O famoso tudo muito preto no branco, é isso ou é aquilo, é amigo ou inimigo, etc. E aí esse nosso amigo nos sai com uma bela pérola. Então, Paulo, a mediunidade, o profetismo, como era dito na época, é algo muito perigoso. Eu acho que nós devemos proibi-lo. Quer dizer, há poucos dias ele estava empolgadíssimo, agora ele quer proibir de todo mundo. E Paulo diz o seguinte, e é essa frase da nossa reflexão hoje. O cristianismo, ele é alimentado com uma seiva que vem do mais alto. Se o cristianismo perder o profetismo, ele perde a sua origem celeste. Isso é muito sério. Por isso que as trevas, apoiada no medo de muitos de nós espíritas, eles estão proibindo o profetismo. Por isso que hoje a gente vê uma obsessão coletiva, uma articulação das trevas para bloquear a mediunidade no movimento espírita. É verdade que quem não conhece tem todo o direito de pensar, mas é um plano ridículo. Como é que se vai conseguir? Como é que se vai conseguir convencer os espíritas a abrir mão da mediunidade ou do profetismo? Como? Pois é, está sendo conseguido e esse plano está muito avançado. Eu vou ler aqui para a gente um relato do André Luiz. Está no livro Os Mensageiros. Só para a gente ter uma referência mais recente, né? Porque o nosso tema é rejeição da luz hoje. Como nós, do movimento espírita, temos rejeitado a luz. É um exemplo importante que tem a ver com a orientação de Paulo. É um diálogo, está no livro Os Mensageiros, como eu disse, capítulo 9, né? Fala sobre a Ernestina. André Luiz está lá, está no intervalo, é uma reunião de estudo para médiuns fracassados, isso já deveria nos deixar alerta.
E aí ele registra esse diálogo. Afinal, Ernestina indagava uma delas, a mais jovem, né, um grupo de amigas. Qual foi a causa do seu desastre? Porque se você está num grupo de espíritos que faliram, né, então o assunto é esse. Ela diz: apenas o medo, minha amiga, explicou-se a interpelada. O medo não é nunca um apenas, né? Mas vamos lá. Tive medo de tudo e de todos. Foi o meu grande mal. Aí a outra comenta: mas como tudo isso me impressiona. Você foi muitíssimo preparada. Recordo-me ainda das nossas lições em conjunto. As instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. O seu aproveitamento era padrão para nós outras, quer dizer, é uma outra aluna fracassada que se preparou para ser médio e fracassou, conversando com a amiga e disse: mas você, né, que era modelo da sala, também fracassou? E aí a amiga responde: sim, querida Benita, suas reminiscências fazem-me sentir com mais clareza a extensão da minha bancarrota pessoal. Entretanto, não devo fugir à realidade. Fui a culpada de tudo. E aí ela vai explicar, o texto está aí para vocês, os motivos que a levaram e como foi o modelo de fracasso dela. Eu vou ler só aqui o final para a gente, né, desenvolver esse tema. Diz assim: minha amiga, tornou a interlocutora, é tarde para lamentar. Tanto tememos as mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. Gente, é exatamente a mesma situação de Paulo e desse companheiro dele. Quer dizer, ele viu a mistificação, ficou com tanto medo que ele queria criar a maior das mistificações, que é interromper os vínculos mediúnicos do cristianismo com o mais alto. E é o que está acontecendo hoje, infelizmente. O modelo da Ernestina que ela adotou hoje predomina no nosso dia a dia espírita. Que é o quê? Eu vou resumir, vocês vão ler o texto, né? Tá aí. É um medo infantil, como é classificado no próprio texto, disfarçado de rigorismo. É o rigorismo do companheiro de Paulo. Ou pode tudo, e a gente aceita os elogios infantis e mistificadores, ou não pode nada. Não pode, é perigoso, está bloqueado. A gente chegou num ponto tão estranho em relação à mediunidade no movimento espírita. Por favor, acreditem, mas pesquisem. Existem espíritas proibindo psicografia em casa. Existe, gente. Muitas pessoas têm chegado a mim dizendo que eles são proibidos, são orientados, são praticamente proibidos no centro espírita, eles não podem psicografar em casa. Porque é perigoso. Como é que a gente faz? Vai para a rua, para a calçada? Quer dizer, olha a lógica do rigor. Eu tenho tanto medo, só que eu não admito o meu medo, então eu crio um excesso de regras, ao ponto de eu proibir a psicografia em casa. E eu fico me perguntando se eles são mais sábios que Kardec. Kardec sempre aconselhou a psicografia em casa. O próprio Chico Xavier, que psicografou esse livro, ele psicografou muito, muito mais em casa e no trabalho profissional, nos intervalos, do que no centro espírita. A Ivone do Amaral Pereira recebeu a obra mediúnica mais completa sobre a vida espiritual na casa dela. Eu conheci uma pessoa que a visitou, tem uma entrevista, a Tilce, está aí gravado no site do Grupo Marcos, que disse que ao visitar lá, a Ivone Pereira disse: olha, foi nessa mesa, nesse local, era um quarto, no quarto da casa dela, que eu psicografei Memórias do Suicida. E assim, a gente chegou num grau de rigorismo infantil que tem gente que se dá uma autoridade de proibir a psicografia em casa. Aí eu fico me perguntando, o que é isso? É o medo do companheiro, do irmão, da irmã espírita, alimentado pelas trevas. Porque se Paulo compreendeu muito bem que sem o profetismo, sem a orientação, as orientações, o consolo, o suporte mediúnico, o cristianismo se materializaria, que foi o que aconteceu, as trevas também entenderam. E é o que estão fazendo hoje com o movimento espírita.
aproveitando o nosso medo, aí é que tá, eles aproveitam o nosso medo para criar o quê? O rigorismo. E com esse rigorismo, nós partilhamos do plano das trevas. Vamos tentar entender isso do ponto de vista pessoal. O medo é algo necessário para a vida. Nós precisamos sentir medo. Uma pessoa que não sinta medo, ela está profundamente doente. Coragem não é ausência de medo. Coragem é você saber lidar adequadamente com o medo. Importante entender isso de partida. 2. Somente quando o medo é colocado claramente, nós conseguimos lidar com ele de uma maneira saudável, madura, cristã. Todos os apóstolos sentiram medo. Paulo sentia medo. Mas ele não permitiu que o medo o tornasse um traidor do Cristo. Aí está a grande diferença que a gente tem que ter cuidado. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ir para a reunião mediúnica. Eu estou dizendo que a gente tem um compromisso com Cristo de ser honesto. Se eu tenho medo e não consigo superar, eu não vou, meu Deus. Não tem problema nenhum. O problema é, eu tenho medo, eu tenho um posto de administração no centro espírita, que as pessoas confundem com conhecer espiritismo, e eu começo a criar regras para bloquear a mediunidade. Eu me torno uma médium, como a Ernestina, mas que, olha que louco, ela era conhecida no movimento espírita como virtuosa, porque ela tinha tanto rigor que mal acontecia fenômeno mediúnico com ela. Mas ela ia para a mediúnica, só que lá ela bloqueava a mediunidade dela e dos outros. Mas ela era tida como virtuosa, e a gente vê que a gente está num momento delicado do movimento espírita. Para mim é óbvio que a maioria das pessoas hoje, da geração antiga, de que eu faço parte do movimento espírita, somos uma geração que pouquíssimos têm familiaridade com a mediunidade, né? Ao longo das encarnações, a maioria de nós não lidou com mediunidade. Então a mediunidade é um tema que não se tem intimidade, que se tem medo. Compreensível. Se você não teve pelo menos, 10 ou 15 encarnações nessa área, você é um leigo, emocionalmente é estranho, dá medo. Compreensível. Só que essas pessoas, por conta do medo, criaram um padrão de medo e bloquearam a mediunidade. A prova, gente, é a seguinte: você não vê boas obras mediúnicas no nosso movimento. Nós temos milhares de médiuns. E eu pergunto, cadê as dezenas de boas obras mediúnicas recentes? É muito estranho. É muito, muito estranho. Ou melhor, é muito triste. A gente sabe o que está acontecendo. Então, o que eu convido é nós começarmos a olhar o Espiritismo com um olhar um pouco mais sério. Nós prestaremos conta disso no plano espiritual. Porque a gente vê pessoas que não estudaram mediunidade, não vivenciam a mediunidade segundo Allan Kardec, criando regras mediúnicas para o movimento espírita. Porque isso não pode, porque não pode receber espírito. Assim, aí conta uma história, que naquela história a orientação é verdadeira, mas aí ela quer ou induz que se crie uma regra geral. Claro, você está perturbado, obsidiado, não conhece, não tem ninguém em casa para lhe acompanhar, não é bom você psicografar em casa. Óbvio. Mas isso não quer dizer que toda psicografia em casa é inadequada, né? Então a gente foge do bom senso e vai para os extremos. Ou pode todo de qualquer jeito ou não pode ninguém. Quer dizer, são atitudes infantis que não servem para a mediunidade. De jeito nenhum. A mediunidade exige maturidade, equilíbrio, dedicação continuada. Como é que uma pessoa vai se tornar um bom médium psicógrafo, gente? Psicografando uma vez por semana. Gente, para quem conhece mediunidade, isso é simplesmente ridículo. Ridículo. Não dá. É a mesma coisa você chegar e dizer assim, eu vou ser um excelente pianista praticando 1 hora por semana, lá na minha aulinha com a minha professora. Gente, é ridículo. Tudo bem, se é um lazer, se é um hobby, se você está ali para passar o tempo terapêutico, ótimo. Mas é ridículo você achar que vai ser um pianista bom treinando 1 hora por semana. É ridículo. E essa situação ridícula, a gente quer que a mediunidade seja assim.
Não, você vai no centro, na hora da reunião mediúnica, a gente vai separar meia hora para você psicografar. Ótimo, para começar, né? Porque se você tiver um compromisso minimamente sério com os amigos espirituais, é ridículo. Sinto muito. Você não vai poder ser levado a sério, gente. Não dá. Uma mediunidade de psicografia séria precisa ser um treino diário, continuado. Meia hora por dia é o básico do básico. Para começar, para ao longo dos anos, com muito treino, você poder receber alguma coisa interessante. Os primeiros anos é só rascunho. O Chico Xavier, a psicografia dele inicial foi tão básica que o Emmanuel mandou queimar. Chico, não serve para nada. Serviu para muita coisa. Para o seu treino, pode queimar. Queima, é ordem. Agora, a gente vê os nossos pretensos médiuns de psicografia serem orientados, né? Ou candidatos à mediunidade, tem pessoas sérias, seriam orientados a psicografar meia hora por semana no centro espírita, não pode psicografar em casa, resultado, as trevas conseguiram o que queriam, não vai ter obra que preste, porque simplesmente não dá, não é possível. Olha a sutileza desse argumento. Os espíritos das trevas conseguiram convencer parte dos dirigentes espíritas a os auxiliarem a bloquear um dos maiores potenciais do movimento espírita, que é o livro espírita. Está praticamente bloqueado. Por quê? Porque os médios não podem psicografar em casa. Aí vai todo dia para o centro espírita psicografar? Vai ter sala, vai ter espaço, vai ter ambiente. Operacionalmente vai acontecer. Dá para o sujeito ir todo dia para o centro espírita? Tempo de ida, tempo de volta. Olha como é sutil. É tão bobo, né? Mas o impacto já é assustador. Por quê? Porque a gente vai ter obras apenas de médiuns iniciantes. Ah, mas eu tenho 20 anos de mediunidade. Ok. Você tem quantas horas de treino mediúnico? Quantas horas, gente? Não dá, gente. Menos de 3, 4, 5 mil horas não dá nem para conversar. Você não chegou, você não passou nem da fase 1. Não dá. Não tem mágica. Sintonia, treino, ambiente psíquico, crítica da psicografia, quer dizer, a psicografia é muito séria. E o movimento espírita, né, uma parte do movimento espírita diz que é sério e faz o quê? Torna a psicografia uma brincadeira infantil. Bem, se vocês acham que eu estou sendo radical, me apontem um médium que produziu uma boa obra que psicografava só em centro espírita. Eu só quero um. Eu não conheço. Porque se você tivesse convencido o Chico Xavier a psicografar só no centro espírita, eu lhe garanto, você tinha destruído a missão dele. Porque primeiro, Paulo Estevam já não existia. Não existia. Foi psicografado no trabalho. No trabalho e na casa dele. Então, assim, se você tivesse conseguido convencer o Chico Xavier a psicografar só em centro espírita, eu lhe garanto, você teria feito um excelente trabalho para as trevas. Se você tivesse conseguido convencer a Ivone do Amaral Pereira a psicografar só em centro espírita, você tinha destruído as maiores obras dela. Então, assim, é assustador. Então, com isso a gente começa a entender como nós estamos rejeitando o Cristo no movimento espírita na área mediúnica. Infelizmente, gente, infelizmente, assim, é um assunto delicado, mas é preciso que seja falado. Vocês que defendem a psicografia anti-espírita, vocês encarnados e desencarnados, conseguiram atrapalhar significativamente o trabalho do Cristo. Essa responsabilidade ninguém vai tirar de vocês. Porque se o grande meio de divulgação do Espiritismo são os livros, quantos médios estão hoje achando-se virtuosos, porque só psicografam no centro espírita de 7h15 a 7h35, porque é muito sério o trabalho, na verdade está fugindo da responsabilidade. Vinha para ter 10, 15 livros bons, vai ter 2 mais ou menos, porque é de iniciante. Quantos jovens compromissados com a psicografia, que precisariam começar na adolescência,
não vão conseguir cumprir a tarefa. Porque vocês convenceram a eles que é perigoso, que eles não devem fazer, que é para depois. Aí depois eles chegam no centro espírita, não tem onde psicografar. Um Chico Xavier, um Ivone do Amaral Pereira, que sigam esses conselhos, seriam médios fracassados, não tem a menor dúvida. Então vamos pensar assim. Psicografia, como toda atividade mediúnica, como toda atividade humana, exige muito treino. Muito treino. Você só se torna um bom orador se você treinar muito. Você só se torna um bom magnetizador se você magnetizar muito. Você só se torna um bom corredor de maratona se você correr muito. E as trevas conseguiram nos convencer que nós vamos ter excelentes médiuns sem psicografar muito. Não é curioso, gente? Conseguiram. Simples assim. Conseguiram e isso está instalado dentro da nossa casa, das nossas centros espíritas. Resultado? Vamos mudar isso? Imediatamente não, porque já está muito bem instalado. A gente tem que entender que o trabalho das trevas, quando se instaura, como qualquer trabalho bem feito, ele tem que ser modificado aos poucos. Mas vamos começar dizendo à nova geração: acreditem no Cristo, acreditem em Kardec. Não estou dizendo para psicografar de qualquer jeito, eu estou dizendo busque uma pessoa lúcida, estude seriamente, converse com seus amigos espirituais na própria reunião mediúnica do centro e combine com eles. Se eles se comprometerem e você fizer um trabalho sério, psicografe. Todo dia, com maneira muito séria. Sabe por quê? Ah, mas eu vou receber uma mensagem falsa. Tomara que sim, faz parte. Como esse texto diz, gente, faz parte do processo. Eu não posso deixar de psicografar porque eu vou receber uma mensagem do espírito mentiroso, eu vou. E eu vou ter que ter critério, e eu vou ter que ter amigos que leiam e digam, olha, essa aqui é legal, para mostrar o que é um mistificador. É ótimo. Faz parte. Né? O texto deixa muito claro, faz parte do processo. O que é o mais importante? Vamos lá, 2 cenários. Você acaba a encarnação, nunca fui mistificado. Nunca recebi uma mensagem falsa. Ah, que bom. Mas os 10 livros que eu tinha que psicografar, eu não fiz. Fiz um muito mal feito, porque eu não pratiquei. Ou, realmente, eu tenho aí uma meia dúzia, 10 dezenas de mensagens falsas. É verdade. Mas eu produzi com qualidade os 10 livros que eu tinha que produzir e publiquei. Como é que você quer chegar no fim da encarnação, meu amigo? Pensa. Né? Tem um diálogo muito interessante de 2 folhas, né? Estou adaptando aqui, conversando, uma toda preenchida e uma branca. E outra dizia, eu sou pura, eu sou branca, nunca um lápis imundo tocou em mim. Olha a minha pureza, todos admiram. E a outra folha olhou para ela e disse, é verdade, minha irmã. Você é branca, pura e vazia. É assim que os médiuns estão chegando no plano espiritual em relação à mistificação. Puríssimos, não receberam nenhuma mistificação, mas vazios. Fica o convite de reflexão. Nós vamos ter um curso um pouco à frente de mediunidade. Esse curso é pré-requisito, os outros cursos serão pré-requisitos, onde nós vamos sim psicografar e ensinar como é que você deve psicografar em casa. Qual é a metodologia, porque ela é muito simples. Converse com seu espírito anjo protetor, converse com ele através de outros médiuns, crie um grupo de apoio, de análise da psicografia, 1 ou 2 pessoas, e psicografe. Ah, eu não tenho ninguém, então psicografa, quando tiver a oportunidade mostra para alguém que possa ali simplesmente dar uma opinião. E entenda, você vai receber todo tipo de mensagem, faz parte. Use essa informação para o seu crescimento espiritual. Quem quer começar? Se você sente que tem uma tarefa na psicografia, meu amigo, minha amiga, não importa se você tem 15, 18, 19, 50 anos. Avalie seriamente em organizar a sua vida, um ambiente psíquico, um ambiente físico para que você possa psicografar continuamente. Neste mundo não existe ninguém que conseguiu qualquer coisa digna de ser considerado minimamente boa sem muito treino.
Na psicografia não é diferente. Então, por favor, se você está encarnado, pensa nisso com seriedade. Porque se você tem uma tarefa nessa área, faça. É muito doloroso. Muito doloroso você ter sido confiado pelo mais alto, de colaborar com o trabalho do Cristo e você ter que reconhecer que você foi um mistificador do trabalho do Cristo. E se você tem essas ideias e você já contaminou alguém, por favor, repensa e repara, ainda há tempo. E pelo amor de Deus, não atrapalha a nova geração, porque vai ser muito pesado o seu karma. Não atrapalha espíritos sérios e lustros que vêm trabalhar na psicografia. Estuda Kardec, vê o que Kardec orienta antes de dar qualquer opinião nesse termo, porque se você conseguir bloquear um trabalho de uma nova Ivone, de um novo Chico, você vai chorar muito quando chegar do lado de lá. Há tempo, estamos a tempo de reverter esse quadro. Avalie Kardec, medite e, por favor, dê sua cota de contribuição, seja qual for, porque nós precisamos unir forças. O cristianismo redivivo não pode perder o profetismo, nas palavras de Paulo. Um grande abraço, um grande beijo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo.